Pois é, queridos amigos, para aqueles que estão chegando agora no grupo, nosso tema de hoje é Cristo, nosso advogado. Primeira coisa que nós temos que entender é o conceito de advogado. O que é um advogado? Para que ele serve? O advogado ele serve para defender uma tese, uma causa, uma pessoa. Ele também luta por uma ideia, né? E como que a gente pode envolver o conceito de advogado com a função de Cristo Jesus? Com tudo aquilo que a gente estudou até agora sobre o sacrifício de Cristo, sobre a ressurreição, o que a gente pode juntar com o conceito de advogado? Jesus é o nosso advogado. Lá em João, 1 João 2,1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que ele é o justo? Porque ele foi aquele que morreu em nosso lugar, sem pecado algum. Por isso, hoje, ele ocupa o cargo de advogado nosso no céu. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa função de Jesus como nosso advogado através do estudo do santuário. Santuário é a revelação do advogado. A relação entre o santuário terrestre, que foi aquele que Deus orientou Moisés construir para, de uma forma didática, explicar sobre o plano da redenção para o povo de Israel. A relação entre esse santuário terrestre e o celestial, que é o que Jesus executa no céu hoje, é estrutural e funcional. Estrutura porque, da mesma forma que o santuário terrestre também tem no santuário celestial. Essa estrutura é composta de dois compartimentos. Um compartimento chamado Santo e outro compartimento chamado Santíssimo. Eu vou colocar depois um vídeo que ele é a simulação em 3D do santuário, cada parte e como funcionava. Essas duas funcionalidades resumem no ministério de Cristo em duas fases. Que fases são essas? A fase de Cristo como sacerdote e a fase de Cristo como sumo sacerdote. Nós vamos ler no livro de Apocalipse algumas passagens que falam sobre esse ministério de Cristo em duas fases. Por isso que o santuário era separado em Santo e Santíssimo, porque queria demonstrar duas fases do ministério de Cristo, que nós vamos estudar agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. A primeira passagem é o capítulo 1, dos versos 12 e 16. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 1, dos versos 12 ao 16. E os versos dizem assim: Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol no meio-dia. Então, isso aqui é uma visão que João teve, o apóstolo João teve, que ele descreveu no livro de Apocalipse sobre Cristo. E Cristo como? Como sacerdote.
no santuário celestial. Então, aqui ele descreve Cristo no santuário celestial. Agora nós vamos ler Apocalipse 8, 3 a 5. Oito, 3 a 5. Diz assim: Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Aonde que se queimava incenso? Que altar? No santuário. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Até o 5. Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Então aqui está descrevendo as atividades feitas por Cristo no santuário. E Apocalipse 11, 19. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedras. Templo de Deus, santuário celestial. Então aqui nós podemos verificar características do santuário celestial e as atividades do ministério de Cristo realizadas no santuário, como sacerdote e sumo sacerdote. O sacerdote é o mediador entre o pecador e Deus para a obtenção do perdão e salvação. Isso a gente verifica no ritual do santuário. Lembra que eu falei que o pecador vinha com o cordeirinho? Esse tirava o sangue do cordeirinho, né? Esse sangue era entregue para o sacerdote e o sacerdote entrava no templo, no santuário, e fazia todo o ritual para a remissão dos pecados, ok? Somente por meio de Jesus Cristo podemos hoje ter acesso a Deus. O único intermediador entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo. Por que isso? Nós vamos estudar agora. Cristo. Agora nós temos que entender a visão do santuário, né, como um espelho. A mesma coisa que acontecia no santuário terrestre de forma simbólica, acontece no santuário celestial mediante o sacerdote Jesus Cristo. Cristo, ele foi expiação. Ele realizou a expiação, que é a oferta, o cordeirinho puro sem mancha, né? Era a oferta de sacrifício para o perdão dos pecados. Ele também fazia a intercessão e faz hoje no céu. Havia o sacerdote que fazia a intercessão, pegava o sangue e aspergia no propiciatório, que é uma parte que tem dentro um dos instrumentos que tem dentro do santuário, e ele ali colocava o sangue para poder simbolizar o perdão dos pecados, né? E lá o sacerdote fazia essa atividade como intercessão. E hoje no céu, quem faz essa atividade é Jesus Cristo. Cristo também é vida física e espiritual, que é representado pelos pães da proposição. Tem uma mesinha dentro do santuário com 12 pães, e esses pães significam essa vida física e espiritual de Jesus Cristo. Também as 12 tribos de Israel
e os 12 discípulos. E a última parte é a luz, simbolizada pelas 7 lâmpadas do castiçal, que vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar. Essas 7 lâmpadas é a função de Jesus como luz do mundo, e também as 7 igrejas do Apocalipse. Mais uma simbologia que a gente tem que analisar quando a gente falar sobre Jesus, nosso advogado, é sobre uma das festas que eram feitas. Nós estudamos sobre a Páscoa, falamos um pouco das primícias e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Pentecostes. A festa do Pentecostes, ela está descrita no livro de Deuteronômio 16, 9 e 10. Vamos lá no Velho Testamento. Deuteronômio faz parte dos 5 livros escritos por Moisés, onde descreve desde a criação, o êxodo e toda a jornada do povo de Israel. Então, Deuteronômio 16, 9 e 10. Também chamada de Festa da Colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. Então, era feita a festa da colheita. Essa festa, ela ocorria 50 dias após a festa das primícias. Lembra da festa das primícias que nós conversamos ontem? Após 50 dias também da ressurreição de Cristo, aconteceu o evento do Pentecostes, onde os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Representa também a entronização de Cristo como sacerdote no santuário celestial. Isso a gente verifica em João 7,39, lá no Novo Testamento. João 7,39, que diz assim: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então, houve um momento certo do batismo do Espírito Santo aos discípulos. Somente depois, quando Jesus ascendeu ao céu e se encontrou com o Pai, que houve 50 dias depois, que houve o Pentecostes. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e Cristo estava sendo ungido como sacerdote no santuário celestial. Atos 2, 14 e 15. Vamos em Atos. Atos, lá no Novo Testamento também. Atos 2, 14 e 15. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Ele quis dizer que aquelas manifestações que estavam acontecendo, eles não estavam bêbados, eles estavam sob a ação do Espírito Santo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, por mérito de sua morte na cruz, pois ele é plenamente Deus e homem ao mesmo tempo. Após a morte do animal, lá no ritual do santuário, o sangue era levado para o santuário. Precisamos ir até o santuário, onde Jesus apresenta seu sangue em nosso favor.
E como que a gente vai ao santuário celestial? A gente não vai fisicamente, a gente vai através da oração. Mesmo após a gente aceitar a morte de Cristo no Calvário, a gente precisa que ele faça a aplicação de seu sangue em nosso favor no santuário celestial. Com isso, adquirimos perdão diário. Ir ao santuário significa orar com fé e confessar nossos pecados. Isso a gente verifica em 1 João 1,9. Primeiro João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Entrega o seu coração para Jesus agora. Entrega o seu coração para aquele que está te defendendo nesse momento, para aquele que morreu na cruz por você, para poder te resgatar do pecado. Agora reflita um pouco sobre essa função de Jesus Cristo como advogado na sua vida, ouvindo esse louvor.